14 de julho de 1934. Meio-dia em ponto. O sol no sertão de Alagoas não é apenas luz, é um peso que esmaga os ombros e faz o horizonte tremer em ondas de calor. O tenente Bezerra para a marcha. Atrás dele, 40 homens da Força Volante estão no limite da exaustão, com as fardas coladas ao corpo pelo suor e pelo sal. O silêncio da caatinga é absoluto, interrompido apenas pelo estalar dos galhos secos sob as botas pesadas. Bezerra limpa a testa com o dorso da mão e olha para a base de um juazeiro solitário, cuja sombra parece um oásis de tinta preta no chão branco de poeira. Lá, esquecido entre as raízes retorcidas, brilha algo que não pertence àquela paisagem bruta. Lê. É um pequeno caderno de couro cru, amarrado com uma fita de cetim azul que parece berrar contra o cinza da mata. O tenente se aproxima, o coração batendo no ritmo de uma tropa em carga. Ele se inclina, recolhe o objeto e, ao abrir as páginas amareladas, sente o cheiro de fumo de rolo e suor antigo. A caligrafia dentro é apressada, nervosa, mas inconfundível para quem passou anos caçando a mesma sombra. É o punho de Virgulino Ferreira da Silva. O caderno detalha esconderijos, nomes de coiteiros que juravam lealdade ao governo e, o mais importante, a rota exata para o repouso do bando na Grota do Silêncio. Bezerra sorri. Ele acredita que a sorte finalmente se cansou de fugir e decidiu se entregar. O que o oficial não percebe é que o silêncio ao redor não é a ausência de som, mas sim uma contagem regressiva. Essa é a história do dia em que Lampião não usou o fuzil para vencer uma guerra, mas a vaidade de quem achava que podia ler seus passos. Para entender como 40 homens treinados caminharam voluntariamente para a própria execução, você precisa entender o que era o sertão naquela época. A informação era a única moeda que não desvalorizava. No tabuleiro de espinhos da Caatinga, a ignorância era uma sentença de morte rápida e o conhecimento era o poder de vida ou morte. O jogo era ditado pelo coronelismo de um lado e pelo cano do fuzil do outro. Um mundo onde o respeito não se pedia com diplomacia, se arrancava na ponta da faca. Para uma volante policial, capturar Lampião não era apenas cumprir o dever cívico. Era a garantia de promoção imediata, de dinheiro no bolso e, acima de tudo, de um nome gravado na história como o homem que abateu a fera. O erro fatal de Bezerra foi esquecer uma regra básica daquele terreno. Quem parece estar sendo caçado é, quase sempre, quem está segurando as pontas da rede. Lampião nunca foi apenas o guerreiro impulsivo que os jornais da capital pintavam. Ele era o arquiteto das sombras. Virgulino entendia que a mente de um oficial educado na cidade, treinado em manuais de tática militar europeia, era o seu ponto mais fraco. O sistema, representado pela volante de Bezerra, era uma máquina pesada, lenta e movida pelo ego. Eles olhavam para a Caatinga e viam apenas mato e calor. Lampião olhava para a Caatinga e via uma extensão do seu próprio corpo. Entre os soldados caminhava Anacleto, um guia local que conhecia cada pedra do caminho. Anacleto tinha os olhos baixos e as mãos calejadas, carregando o peso de uma dívida de sangue com o bando que ninguém na tropa suspeitava. Ele era o pivô necessário, o homem que precisava fingir medo diante dos gritos do tenente para empurrá-los, passo a passo, para dentro da garganta do abismo. Anacleto sabia que sua própria vida dependia da perfeição de uma mentira mantida sob o sol escaldante. O segredo que as versões oficiais costumam omitir e que os arquivos da época guardaram sob 7 chaves é que aquele caderno nunca foi um registro pessoal de Virgulino. Ele era uma peça de ficção pura, uma obra de teatro escrita por um seminarista que o bando havia capturado meses antes. Sob as ordens diretas de Lampião, o rapaz foi obrigado a forjar confissões de cansaço, relatos de doenças que estariam assolando o grupo e lamentos sobre a falta de munição. Tudo foi criado especificamente para alimentar a fome de glória da polícia, para fazê-los acreditar que o rei do cangaço estava vulnerável, doente e pronto para se entregar ao primeiro cerco bem feito. Esse detalhe muda tudo o que se sabe sobre a estratégia de Lampião. Ele não dominava apenas o território físico, ele habitava e manipulava o território psicológico de seus perseguidores. Mas havia algo mais no caderno, algo que deveria ter feito qualquer homem experiente recuar. Por que Lampião deixaria um item tão valioso justamente embaixo de um juazeiro, que podia ser avistado a 1 quilômetro de distância? Qual era o significado real daquele nome de mulher, riscado e sublinhado na última página? O que o guia Anacleto sussurrou no ouvido do tenente quando este hesitou por um segundo antes de ordenar o avanço? As respostas estavam ali, diante dos olhos da tropa, mas a ambição tem o poder de cegar mais do que o sol do meio-dia. Bezerra não viu um perigo. Ele viu uma medalha no peito. O token desse episódio, o objeto que selou o destino daqueles homens, era a fita de cetim azul que fechava o caderno.
Para os soldados, aquele pedaço de pano delicado e urbano era a prova definitiva de que Maria Bonita estava com o bando, e que a presença da mulher tornava Lampião lento, distraído e sentimental. Eles riram, imaginando o cangaceiro amolecido pelo amor. Na verdade, a fita azul era um código visual. Para os vigias posicionados nos morros ao redor, o sinal era claro. Se o tenente estivesse segurando o caderno com a fita à mostra, significava que o peixe tinha mordido a isca e o alvo estava exatamente onde deveria estar. A fita era o símbolo da cegueira absoluta dos homens da lei diante do óbvio. A escalada começou logo após o achado. A euforia tomou conta do comando. Bezerra, ignorando o cansaço visível de seus homens e a falta de água, ordenou uma marcha forçada de 48 horas. Eles precisavam chegar à Grota do Silêncio antes que o bando se movesse. No caminho, as pistas continuavam aparecendo de forma quase conveniente demais. Eles encontraram restos de fogueira ainda mornos, uma sandália de couro abandonada com a correia partida e um rastro de sangue que, para um olho treinado, não pertencia a um ser humano, mas sim a um animal sacrificado para manter a trilha viva. A pressão psicológica aumentava a cada quilômetro. O terreno tornava-se cada vez mais estreito, as paredes de pedra se erguendo como muros de uma prisão natural ao redor da tropa. Os soldados marchavam em fila indiana, o som das botas ecoando nas rochas, criando uma sinfonia de morte que eles ainda não conseguiam interpretar. O encurralamento não era físico, pelo menos não no início. Era uma prisão feita de esperança. Lampião sabia que o tenente Bezerra não recuaria. Ele sabia que o oficial preferia morrer a admitir que tinha sido enganado por um pedaço de couro e uma fita azul. O prêmio parecia perto demais. O cheiro da vitória estava no ar, misturado ao cheiro da terra seca e da morte que espreitava de cima das escarpas. Enquanto a coluna de 40 homens se aprofundava no desfiladeiro, Anacleto, o guia, começou a andar mais devagar. Ele olhava para o topo das pedras, onde o reflexo do sol parecia brincar com o aço dos fuzis escondidos. Ele sabia que o tempo das palavras estava acabando e o tempo do chumbo estava para começar. O tenente Bezerra, com o caderno debaixo do braço, sentia-se o dono do sertão. Ele já conseguia ouvir os aplausos na capital, já conseguia ver o seu rosto nos jornais. Ele só não conseguia ouvir o que a Caatinga estava tentando dizer, que no sertão, quem lê o destino dos outros, muitas vezes esquece de escrever o seu próprio. A marcha continuava. O calor agora era sufocante e o desfiladeiro se fechava como a boca de uma fera. Cada passo dado era um passo para longe da vida e para dentro da lenda. Bezerra deu a ordem final. Silêncio total. Eles estavam chegando ao ponto marcado no diário. O que ele não sabia era que o diário não era um mapa para o esconderijo de Lampião, mas um convite para o seu próprio funeral. E o mestre de cerimônias já estava posicionado, com o dedo no gatilho, esperando apenas o momento em que a vaidade do oficial encontrasse a realidade brutal do sertão. A marcha forçada já entrava em sua 48ª hora, e o sertão, que antes parecia um adversário passivo, agora se revelava um carrasco. O tenente Bezerra não permitia o descanso. Para ele, cada minuto parado era um minuto que Virgulino ganhava para se distanciar, embora o caderno de couro em suas mãos dissesse o contrário. Os homens da volante, batedores experientes que conheciam o cheiro da chuva antes dela cair, começavam a trocar olhares de incerteza. Eles sabiam que a Caatinga tem um código próprio. Ela não oferece presentes sem cobrar um preço de sangue. Mas o tenente estava surdo para os avisos da terra. Ele estava hipnotizado pela caligrafia no papel, e principalmente pela fita de cetim azul que agora ele enrolava no dedo, como se fosse o troféu de uma guerra que ele ainda não tinha lutado. A sede era uma lâmina raspando a garganta. A água nos cantis tinha acabado às 6 horas, e o que restava era uma lama quente e amarga que não enganava o estômago. Foi nesse momento de fraqueza física que o tenente abriu o caderno na página 22. Foi ali que o erro se tornou irreversível. Naquela página, o relato falso de Lampião era quase íntimo. Dizia que sua visão, já prejudicada pelo glaucoma no olho direito, estava falhando completamente. O texto descrevia Virgulino tropeçando em pedras, dependendo do braço de Maria Bonita para caminhar e, o mais humilhante, admitindo que não conseguia mais alinhar a alça de mira do seu fuzil. Bezerra leu aquilo em voz alta para seus sargentos. Ele riu, uma risada seca que não combinava com o ambiente. Para um oficial que buscava glória, a imagem de um leão cego era o convite final para o abate. Mas os batedores mais velhos, homens que tinham cicatrizes de confrontos reais em Angico e Mossoró, sentiram o frio na espinha. Um deles, um cabo chamado Firmino, aproximou-se de Bezerra e sussurrou que o rastro estava limpo demais. No sertão, um bando de 40 cangaceiros em fuga deixa sujeira, deixa rastro de desespero.
Ali as pegadas eram nítidas, como se tivessem sido desenhadas para serem seguidas. O tenente, porém, não queria conselhos. Ele queria obediência. Ele apontou para a página 22 e disse que a ciência do papel valia mais que o palpite de quem não sabia ler. O silêncio que se seguiu foi o primeiro sinal de que a autoridade da farda estava sendo devorada pela arrogância do homem. Enquanto isso, Anacleto, o guia, caminhava à frente, quase fundindo-se com a paisagem cinzenta. Ele sentia o peso do olhar dos soldados em suas costas. Para a volante, ele era apenas um sertanejo ignorante, uma ferramenta de navegação humana. Eles não viam o tremor em suas mãos toda vez que o vento soprava do norte. Anacleto não estava apenas guiando a tropa, ele estava conduzindo um ritual. Ele lembrava-se da noite, semanas antes, quando Lampião o chamou em um esconderijo escuro e lhe deu uma escolha. Ou ele entregava a volante na Grota do Silêncio, ou sua família inteira seria riscada do mapa antes do próximo ciclo da Lua. No sertão de 1934, a lealdade não era uma questão de caráter, era uma questão de sobrevivência, e Anacleto tinha escolhido a vida dos seus, mesmo que isso custasse a alma de 40 desconhecidos. A tensão dentro da tropa começou a se manifestar de forma física. Soldados começaram a alucinar com o brilho dos punhais entre os arbustos de Macambira. O som das cigarras, que costuma ser o fundo musical do meio-dia, parecia agora um grito metálico e constante, perfurando os tímpanos. O tenente Bezerra, percebendo o nervosismo, tentou um último gesto de motivação. Ele retirou a fita azul do caderno e a amarrou na ponta do cano do seu revólver. "Essa fita vai ser o sinal", ele declarou. "Quando eu levantar esta arma, o rei do cangaço cai." Ele não percebeu que, ao fazer isso, estava erguendo o próprio alvo sobre sua cabeça. Ele estava jogando um jogo onde as regras tinham sido escritas por quem ele pretendia caçar. De repente, o terreno mudou. O chão de areia deu lugar a uma laje de pedra lisa e quente. As paredes do cânion começaram a se fechar, transformando o caminho em um corredor onde mal passavam dois homens lado a lado. Era a entrada para a Grota do Silêncio. O nome não era um apelido, era uma descrição geográfica. Ali, o vento morre e o som não se propaga para fora, ficando preso entre as escarpas de granito. Os cavalos, pressentindo o perigo que o intelecto humano ignorava, começaram a relinchar e a empacar. Bezerra, em um acesso de fúria e ansiedade, ordenou que todos desmontassem. Eles terminariam o trajeto a pé. Foi nesse momento que encontraram o último sinal plantado. No meio do caminho, repousava um chapéu de couro, o famoso cap de cangaceiro, com as estrelas de prata arrancadas. Para um soldado da volante, aquilo era o símbolo da rendição total. Um cangaceiro que abandona seu chapéu é um homem que abandonou sua dignidade e sua vontade de lutar. Bezerra pegou o chapéu, sentiu o peso e viu que por dentro havia uma mancha fresca de sangue. "Ele está ferido!" gritou o tenente. A notícia correu pela fila de 40 homens como um incêndio em palha seca. O cansaço desapareceu, substituído por uma descarga de adrenalina assassina. Eles não eram mais uma força de ordem. Eram uma matilha sentindo o cheiro da presa ferida. Mas, se Bezerra tivesse olhado com atenção para a fita azul em sua arma, teria visto que ela tremia. Não pelo vento, que ali não existia, mas pela vibração do solo. Algo estava se movendo acima deles, nas cristas das pedras, um movimento tão sutil que parecia o deslizar de uma serpente sobre a rocha. Lampião e seus homens não estavam fugindo. Eles estavam assistindo. Do alto, a volante parecia uma serpente de fardas caqui se enfiando voluntariamente em uma fenda sem saída. Virgulino, posicionado no ponto mais alto, observava o tenente através de um binóculo capturado de outra tropa meses antes. Ele viu a fita azul. Ele sorriu. O sinal estava dado. O guia Anacleto parou subitamente. Ele estava a 10 metros da entrada de uma caverna rasa, o ponto final indicado no caderno. Ele se virou para o tenente Bezerra com os olhos cheios de uma tristeza profunda, uma expressão que o oficial interpretou como medo da batalha iminente. "É ali, seu tenente", disse Anacleto, a voz falhando. "O fim da estrada é ali." Bezerra, sentindo o peso da história em seus ombros, desembainhou a arma com a fita azul. Ele deu o primeiro passo em direção à escuridão da caverna, seguido pelos seus 40 homens em uma confiança cega que beirava o delírio. O que aconteceu nos segundos seguintes foi um vácuo de som. O tenente parou na boca da entrada. Ele esperava encontrar um homem doente, um bando acuado, um diário que chegava ao fim. Em vez disso, ele encontrou apenas um espelho. No fundo da pequena gruta, alguém tinha colocado um grande espelho de moldura dourada, provavelmente roubado de alguma fazenda da região. Por um instante, Bezerra viu o seu próprio reflexo. Um homem sujo, exausto e com uma expressão de loucura nos olhos. Ele viu a fita azul refletida e, por um milésimo de segundo, a lógica tentou retomar o seu lugar em sua mente.
Onde estava o bando? Onde estava o rastro de sangue? Antes que ele pudesse dar a ordem de recuo, o silêncio da grota foi estilhaçado. Mas não por um tiro. Foi estilhaçado por uma risada. Uma risada que vinha de todos os lados, multiplicada pelo eco das pedras. Uma voz, vinda de cima, do céu que o tenente tinha esquecido de vigiar, cortou o ar como um chicote. Era uma voz calma, quase didática, que começou a recitar as palavras exatas da página 23 do caderno. Uma página que Bezerra ainda não tinha tido o tempo de ler. A voz descrevia com precisão cirúrgica como o oficial valente seria encontrado, de joelhos, segurando um pedaço de pano azul e olhando para o próprio nada. O pânico se instalou na fila de soldados. Eles tentaram se virar, mas o corredor era estreito demais para uma manobra rápida. Os cavalos, agora soltos atrás deles, começaram a disparar em direção à saída, bloqueando qualquer tentativa de retirada organizada. O tenente Bezerra olhou para cima e, pela primeira vez, viu a realidade sem o filtro da sua própria vaidade. Os morros estavam cobertos de chapéus de couro. Não um ou dois, mas dezenas. O brilho do sol agora não batia mais no solo, mas sim nos canos de fuzis apontados diretamente para o centro daquela garganta de pedra. Lampião não tinha perdido a visão. Ele tinha apenas mudado o foco para onde os homens mais gostam de olhar, para o próprio ego. A armadilha estava fechada e a fita azul, agora imóvel na ponta da arma de Bezerra, era a única coisa que restava de uma glória que nunca existiu. O sertão tinha terminado de ler o destino daquela volante. Agora, ele se preparava para escrevê-lo com chumbo. O tenente Bezerra estava congelado diante do espelho no fundo da grota. O reflexo que ele via não era o de um herói nacional, mas o de um homem que tinha entregado 40 vidas em troca de uma fantasia escrita em papel de pão. Acima dele, nas bordas do cânion, o silêncio foi substituído pelo som metálico de 40 ferrolhos de fuzil Mauser, sendo puxados simultaneamente. O clique seco ecoou nas paredes de pedra, como o veredito de um tribunal invisível. Bezerra olhou para a fita de cetim azul amarrada em sua arma. Ela não era mais um troféu. Era o laço de uma forca que ele mesmo tinha colocado no pescoço. Leia, tenente. A voz de Lampião não era um grito de guerra. Era quase um sussurro paternal, carregado de uma ironia que doía mais que um tiro. Virgulino surgiu na crista da rocha, a silhueta recortada contra o sol impiedoso, os óculos escuros brilhando como olhos de uma criatura que pertence àquela terra. Ele segurava um exemplar idêntico ao caderno que Bezerra carregava. Leia a página 24, aquela que o senhor achou que não precisava, porque a glória já estava garantida. O tenente, com as mãos tremendo tanto que o cetim azul balançava freneticamente, abriu o diário. Suas vistas embaralharam, mas ele conseguiu ler a última frase, escrita com uma tinta vermelha que parecia sangue fresco. No sertão, quem lê o destino dos outros esquece de escrever o seu. Abaixo, no corredor estreito da grota, os soldados da volante entraram em colapso psicológico. Não havia para onde correr. As paredes de granito eram altas demais para escalar e o caminho de volta estava obstruído pelos cavalos em pânico. Eles eram homens treinados para o combate, mas não para serem personagens de uma tragédia escrita por um inimigo que eles subestimaram. O capitão de Lampião, o temível Corisco, apareceu ao lado de Virgulino, esperando apenas um sinal. Mas Lampião não deu a ordem de fogo imediato. Ele queria que a agonia fosse lenta. Ele queria que cada um daqueles 40 homens entendesse que sua morte não era um ato de guerra, mas uma consequência da própria arrogância. O tribunal público do sertão estava montado. Do alto, os cangaceiros começaram a gritar os nomes dos soldados, um por um. Eles sabiam quem estava lá embaixo. O diário falso não serviu apenas para atrair a tropa. Serviu para que Lampião confirmasse, através de seus informantes, quem eram os homens que compunham aquela volante específica. A inversão era total. A polícia, que deveria ter o controle das fichas criminais, estava sendo lida como um livro aberto por quem eles chamavam de bandido. Bezerra caiu de joelhos. O espelho à sua frente devolvia a imagem de sua derrota absoluta. Ele tentou levantar o revólver com a fita azul, um último gesto de desafio, mas seu braço pesava como se fosse feito de chumbo. O primeiro tiro não veio de um fuzil, mas de uma pedra que caiu do alto, batendo no capacete de um soldado. Foi o sinal para o fim da esperança. O que se seguiu na Grota do Silêncio não foi uma batalha, porque em uma batalha há dois lados que lutam. Ali, houve apenas um lado que executou um plano. O barulho dos disparos foi abafado pela própria geografia do lugar, garantindo que ninguém nos arredores ouvisse o massacre. Lampião assistiu a tudo sem disparar um único tiro. Ele não precisava. As palavras que ele mandou o seminarista escrever meses antes tinham feito todo o trabalho sujo. A vaidade de Bezerra tinha sido o gatilho. Nas 72 horas seguintes, o sertão de Alagoas testemunhou um fenômeno que assombrou as vilas vizinhas. Não houve o retorno triunfante de uma volante com a cabeça de Lampião.
O que apareceu vagando pelas estradas de poeira foi apenas um homem. Era um soldado, mas não usava farda, nem botas, nem carregava arma. Ele caminhava nu sob o sol, com os pés em carne viva e os olhos perdidos em um horizonte que só ele via. Ele não falava coisa com coisa, apenas repetia, como se fosse uma oração ou uma maldição, frases soltas do diário de couro. Ele era o único sobrevivente, deixado vivo propositalmente por Virgulino para ser o mensageiro do medo. Ele era a prova viva de que, no tabuleiro da Caatinga, o rei do cangaço não jogava com balas, mas com a alma dos seus perseguidores. Os corpos dos outros 39 homens nunca foram encontrados na posição clássica de combate. Quando uma equipe de busca finalmente conseguiu entrar na Grota do Silêncio, 6 dias depois, encontrou uma cena que desafiava a lógica militar. Os soldados não estavam espalhados. Eles estavam dispostos em fila indiana, exatamente como tinham marchado, cada um com um pedaço de papel rasgado do caderno de Bezerra na boca. O tenente Bezerra estava no fim da fila, sentado contra o espelho que agora estava estilhaçado. Em sua mão direita, ele ainda apertava a fita de cetim azul, que agora estava manchada de um marrom escuro e seco. 6 meses depois desse evento, as altas patentes da polícia em Maceió e no Recife ordenaram uma mudança radical em seus manuais de campo. Foi emitida uma ordem direta e absoluta. Qualquer documento, caderno, mapa ou carta encontrado acidentalmente no mato deveria ser considerado veneno. A história do diário falso de Lampião tornou-se a regra de ouro para qualquer soldado que pisasse na Caatinga. O exército e as volantes aprenderam da pior forma possível que, se algo parece fácil demais no sertão, é porque o preço já foi pago com a sua vida e você apenas ainda não percebeu. A Grota do Silêncio foi evitada por décadas. Os moradores locais dizem que, em noites de lua cheia, ainda se pode ouvir o som de uma fita de cetim batendo contra o cano de um revólver e o riso de um homem que sabia que o papel aceita qualquer mentira, mas a terra só se alimenta de verdades brutas. Lampião, o arquiteto das sombras, provou naquele dia que a inteligência de um homem não se mede pelo quanto ele sabe, mas pelo quanto ele consegue fazer o inimigo acreditar que sabe mais do que ele. A fita azul, que deveria ser o símbolo da fraqueza de Virgulino, tornou-se o estandarte da sua maior vitória estratégica. Essa história nos deixa uma lição que ultrapassa o tempo do cangaço e as fronteiras do sertão. Vivemos em um mundo onde a informação é jogada diante de nós a todo momento, muitas vezes embrulhada em fitas bonitas e promessas de glória fácil. A ambição cega o homem para os detalhes que estão bem diante de seus olhos. O tenente Bezerra tinha todas as provas de que estava sendo enganado. O rastro limpo demais, o aviso dos batedores experientes, o comportamento estranho do guia. Mas ele escolheu acreditar na mentira que alimentava seu ego. Ele preferiu o conforto da fantasia do que a dureza da realidade. No fim das contas, a pergunta que fica para todos nós é simples, mas devastadora. No sertão da sua vida, quando você encontra um atalho que parece te levar direto para o topo, você tem a humildade de olhar para os lados e ver quem está segurando a rede? Ou sua sede de reconhecimento é o que vai escrever o seu último capítulo? No jogo do poder, quem segura a caneta, raramente, é quem está segurando o papel. Se você estivesse no lugar daquele tenente, com a glória nas mãos e o aviso do vento nos ouvidos, você teria tido a coragem de fechar o livro ou teria caminhado, passo a passo, para o fundo da sua própria grota? A história de Bezerra e seu diário de cetim azul é um lembrete eterno. A arrogância é o mapa mais curto para o abismo. Se você gostou dessa imersão nos segredos e táticas do cangaço, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui nós não apenas contamos histórias, nós desenterramos as estratégias que moldaram o destino de homens e nações. E agora, eu quero saber de você nos comentários. O que você teria feito se encontrasse aquele caderno sob o juazeiro? Teria seguido o rastro ou teria queimado o papel ali mesmo? Se você quer mais histórias como esta, de estratégia, traição e poder, tem outra te esperando bem aqui no canal. Até a próxima.